No início, é dito por um jornalismo ali de televisão, é claro, que no início desse mês foi relatado que cardumes de peixe foram mortos e encontrados em uma praia bem próxima de Seul. Embora inicialmente tenha havido suspeitas de contaminação por substâncias tóxicas, uma investigação conduzida por especialistas revelou que os vírus foi a causa do problema dos peixes ter aparecido na praia. Foi confirmado também que, como um patógeno letal semelhante a um vírus antigo descoberto pela primeira vez em camadas de solo adjacente, que estão se deteriorando mais rapidamente do que esperado devido às mudanças climáticas. As autoridades estão empenhadas em investigar a situação e implementar várias medidas preventivas. E com isso, conseguir conter a propagação desse tal vírus aí que todo mundo tá falando, né? Enquanto o nosso protagonista estava arrumando sua gravata e vendo a notícia da televisão logo cedo. Ele que, por tua vez, já pegou um frasquinho cheio de inseto e jogou dentro de um negócio de formiga ali, né? Esqueci o nome do bagulho, mas o trem de formiga, pô. Bondoso o protagonista, né, pô? Enquanto a televisão continuava dizendo ali que durante uma grande manifestação atualmente em andamento na Praça Magang, não sei lá do que, ocorreram incidentes de violência indiscriminada, enquanto os manifestantes machucavam e marchavam em direção à Casa Azul, que eu não faço ideia do que é que seja, enquanto o Protinha ficava olhando os insetos comerem um coitado bicho. Resultando disso aí, mais de 30 pessoas gravemente feridas, incluindo manifestantes e policiais também. Depois dessa, eles vão para informação mais detalhada sobre a situação no local através com seu repórter presente. E sobre falar dos insetos que o Prota jogou dentro do trem de formiga, as formigas acabou com os insetos. E aparentemente ele tava gostando da situação, pois ele ficou observando de cara num frasco ali. Nisso, ele dá uma olhada pro seu relógio que estava prendido na parede e vê que a hora já tinha batido, né? Logo vai calçar o seu sapato de um lado pro outro e diz pra tua mãe que ele já vai ir pra escola. E ele dá uma olhada pra tua mãe e a tua mãe simplesmente não responde, até porque a sua mãe estava dormindo até então. Porém, ele vira a cara e vai partir pra escola, né? Já lá na escola, a porta é aberta. Dois figurantes acabam chegando na sala de aula dizendo que é muita sorte, até porque todo mundo mudou de lugar. Eles acabaram chegando cedo na escola e não tem ninguém lá, aparentemente. Enquanto um dos figurantes ficava comentando que ele ouviu dizer que trocaram os lugares ontem, então todo mundo vai mudar a partir dali, a pergunta que deveria ser feita entre eles é: onde é o seu lugar? Bom, nem mesmo outro figura sabe onde é que tá o lugar dele, então eles têm que se sentar em qualquer lugar, já que eles não sabem onde é que é o lugar dele. Um deles já vai aproveitando pra sentar do lado da janela. Quando ele vai puxar a carteira, ele dá uma olhada pro lado, abaixo, tava o protagonista sentado dormindo. Mano, depois ele não toma um susto e sai gritando ali, e o outro figura pergunta o quê? O que tá acontecendo? Aí o Prota acaba acordando, né? Até porque esse grito foi muito assustador. E o figura logo começa a se desculpar com o protagonista, porque ele não sabia que ele tava sentado ali, nem mesmo havia percebido que ele tava lá. E eu também não sei o do porquê, caralho, mas os dois figurantes é igualzinho, mano. Até a roupa deles são parecidas. Tudo bem que é no uniforme da escola, né? Pô, mas os dois é igual. E tá, o Prota não diz nada e só fica olhando assustado pros dois, sem dizer nenhuma palavra sequer. Eles nem sequer sabiam que tinha um figurante, quer dizer, o protagonista nosso, né? Que tava na sala de aula, talvez seja uma sala do lado, sei lá. E nisso, um tempo havia se passado. A aula já tinha começado, pois não tinha chegado ninguém e agora chegou em geral. E todo mundo tava respondendo a chamada do professor. Ah, aqui, tchau paê que não sei lá do que, Jang Minho, não sei do que. Entretanto, a chamada acabou se acabando e o professor perguntou se por acaso alguém foi chamado. E o nosso protagonista levantou a mão, né? E disse: eu não fui chamado. Mas, man, pois o desgraçado do professor não só ignorou o protagonista e fingiu que ele não existia e falou pra continuar a aula. Tanto que depois dessa aula se finalizou, o Prota não foi chamado e ele falou pra eles limparem a sala de aula depois dela ter acabado. Tá bom, né? Vamos fingir aqui que nada aconteceu, rapaziada. Aí, o nome do nosso protagonista é Kim Jang-do. Ou então Sajando, Josu, não sei, fala Prota mesmo que é mais fácil. Tudo isso enquanto ele ficava se perguntando, será que o nome dele tava escrito na lista de chamado ou simplesmente o professor não viu lá atrás e não escutou ele falar nada? Mesmo que esteja lá, será que o professor não lhe chamou de propósito, só poder fazer algazarra? Ele mesmo chega a comentar que isso sempre acontece, mas mesmo assim, quando ele vai pra escola, aonde o seu lugar é afinal? Pois ele nem existe na escola direito. E parecia que todos estavam zoando com ele, bem dizer a verdade. Até que no meio disso ele tava com o fone de ouvido, né? No meio do caminho comentando consigo mesmo. E alguém chamou sua atenção, ele foi tirar o fone pra ouvir quem que tava chamando. A pessoa que botou o pé logo à tua frente era uma garota, dizendo que desgrama que ele tá fazendo, cara. Pois ele não tá vendo ela com a vassoura e limpando o corredor. Ela tem que limpar tudo sozinha. Ainda por cima a desgraça do moleque fica andando na porrada do pátio. Por acaso ele não sabe nem sequer ver que ela tá sendo responsável pela limpeza e pedir licença pra andar, ou então esperar ela terminar de limpar? Enquanto isso, todo esse momento, o próprio protagonista ficava pensando que ela tava chamando a atenção dele. Bom, como ele tem que responder alguma coisa enquanto a resposta, ele diz que não foi o responsável
responsável pela limpeza semana passada. Será que ele viu errado? Pois é, a garota tava comentando com ele enquanto apontava o rodo na sua cara, dizendo que disseram que ele era a pessoa que tava fazendo a limpeza semana passada e não fez adequadamente. E por acaso ele não viu no quadro? Choi Jae-hyun, não, esse não é o nome dele? Mano, o nome dele não é Choi Jae-hyun do sei lá do que. Mas ela pergunta o que ele tá dizendo, como assim? Fala mais alto, ela não entendeu nada, moleque. Ela já tava com tanta raiva, dizendo que esse desgraçado, ele tá deixando ela maluca, por que ele não fala mais alto? Escutar, não dá pra entender. Tanto que ela fica tão puta que ela vai em direção a ele, coloca a mão no teu ombro, chamando ele pelo nome que nem é o nome dele, o tal Choi Jae-hyun, perguntando do porquê ele não responde ela. Mano, ele após não me dá um socadão de tapa no braço dela que tava encostado na tua nuca e de propósito vazou da frente dela. Nem sequer respondeu. Mas como que o moleque quer ter atenção dessa forma? Como que não quer ser casuado do jeito que ele faz? Bom, enquanto ela ficava pensando o que ele pensa que é lá no portão de fora já, ele ficou irritado sem motivo. Ele mesmo percebe isso. Ela não teve culpa de nada, ela simplesmente só errou o nome dele. Pensa um pouquinho com nós, rapaziada, mas tá bom, né? Não foi sua culpa também ela ter errado o nome dele. Até que do nada, completamente do nada, me passa um maluquinho, um barbicha com um boné na cabeça num pau de velocidade ali que faz até o protagonista virar o rosto pro lado e perguntar o que aconteceu. Entretanto, o cara não lhe respondeu e o protagonista vai dar uma olhada pra frente, velho. Adivinha o que tava na frente dele? Mano, a desgraça de um zumbi morto, vivo, morto. Ai, eu quero carne. Ele tomou tanto susto que o fone de ouvido que tava dentro do ouvido saiu dos ouvidos e ele saiu gritando socorro. Mas o moleque é um tapado. Ele toma tanto susto que ele me cai pra trás de butico no chão, ficou parado na posição que ele tava. Mas o próprio zumbi não percebe que ele tava na tua frente, mano. O moleque não chama tanto, mas tanta atenção que literalmente a porcaria do zumbi não viu ele na tua frente. Do outro lado, o jornalismo tava dizendo a todo mundo ali, atenção, não é um teste, transmissão é uma situação real. A partir de agora estamos declarando estado de emergência em todo o país. Pedimos a todos os cidadãos que evacuem imediatamente para abrigos mais próximos, pois algo bizarro está acontecendo. Zumbi mordendo o braço do molequezinho ali, atualmente vírus fatal de origem desconhecida está se espalhando por toda a cidade. Pedimos que evitem contato com as outras pessoas o máximo possível. Esta é uma situação grave. A cooperação de todos os cidadãos é extremamente importante para a segurança de todo mundo e quase me atropelando as palavras. Rapaziada, em resumo, a cidade do nada tá indo pro saco. Pessoas que estavam tomando banho simplesmente começaram a ser comida por zumbis. O 30 no nível tão cabuloso que tem gente voando de cima dos prédios, meu compadre. O zumbi tá atacando até em cima dos apartamentos. Tinha tanta gente correndo com o butico na mão com medo de algo acontecer com eles que não paravam de gritar. O próprio alarme ali começava a dizer pra todo mundo evacuar porque vai dar merda. A cidade já tava num completo caos em questão de segundo. Nosso protagonista, por outro lado, tava abismado, tava assustado, tava muito encabulado com a situação. Ele passou de não existência pra um mundo acabado. Um dia, as pessoas foram dominadas pelos gritos dos monstros que apareceram completamente do nada. E depois disso, nosso protagonista estava comendo um chocolate gostoso, aparentemente gostoso, né? A única coisa que tinha pra comer. Alguns pensavam que era fim do mundo, sabe? Um tipo de coisa que, nossa, acontece em filme. Nas ruas, monstros sem rumo continuavam a lembrar do fim constante que havia acontecido. Pessoas jogadas, zumbis, que eu denominei assim, foda-se, vai ser zumbi. Mas o nosso protagonista, ele sobreviveu ao fim do mundo. E, incrivelmente, pelo que imparível que impereça, ele se pergunta por quê. E, mano, o nível é tão insano que a desgraça do protagonista tá me comendo a porcaria de um doce no meio dos zumbis sem nenhum ver que ele tava ali, velho. E o motivo dele tá despreocupado com qualquer zumbi que aparece do seu lado é porque ninguém se importa com ele, principalmente os monstros, nem porque eles estão com fome e vai achar o nosso protagonista. E pelo que ele viu também, só é com as pessoas normais o que tá acontecendo agora. Nosso protagonista não é afetado por nada, nem mesmo pelas pessoas que viraram monstros. Por mais que tenha um zumbi por tudo quanto é parte, diferentes tipos que poderiam ser mais evoluídos ou menos evoluídos, ainda assim nada lhe acontece. Tanto que ele poderia ficar em cima de um ônibus, dormir sem se preocupar com o amanhã ou depois ou o que vai acontecer daqui 30 segundos. E o moleque me aproveita tanto, meu compadre, que após ele tá dormindo com o travesseiro e babando, tá pior que
nem eu quando eu tô no quinto sono já, tá doido? Em cima dos prédios, tinha até algumas cabaninhas ali que aparentemente eram de pessoas, se ainda e se é que elas estão vivas. Mas a cidade tinha ido pro saco. De repente, alguém acaba entrando dentro de um local ali pra poder procurar por comida. Talvez essa seja a garota da escola, também não sei, né, rapaziada? Mas entra lá dentro e ela vê que tá tudo destruído. Essa aqui, sim, era a sua coleguinha de escola. Ficou um bastão na tua mão procurando por recipientes de comida. Logo à frente, ela vê um zumbi que tava jogado à mesa, ou então uma pessoa, vai que né. Ela pega o teu bastãozinho e dá uma lapada na cabeça, né, pra ver se essa porcaria tá viva. Vai que essa desgraça sai pulando pra cima dela do nada enquanto eu tá comendo, né. E beleza, aparentemente não tava. Ela bateu um tico tranquilo e vê que não tem nada pra comer ali dentro. Ou será que tem? E mano, completamente do nada, como eu falei, ela me vira o bastão de cima pra baixo pra mirar na cabeça do zumbi. Entretanto, ela acaba paralisando naquele seguinte momento e para de levantar o bastão e põe um pouco mais abaixo e vira à tua esquerda. E o motivo disso é que ela escutou um barulho e adivinha só, era a porra do protagonista me comendo um cheeseburger mó de boa, cara. Ela ficou assustada e se perguntava quem que tava ali e por que desgraça que ele tá comendo um cheeseburger tranquilo lá dentro. E beleza, né? Ela foi em direção a ele, mas ela acabou pisando numa latinha. E lógico que a latinha vai fazer barulho. Nosso protagonista acabou percebendo a presença dela e deu uma olhada pra trás. O inexistência aqui, logo pergunta que porra que ela tá fazendo. Cara do céu, ele tá comendo hambúrguer, cara. E mano, como eu havia dito, ela tinha pisado na latinha. E a latinha, obviamente, fez barulho. O zumbi atrás dela acabou se levantando. Ela chamou a atenção de todos que estavam lá dentro. Mas calma lá, antes dela morrer pros zumbis, vamos só dizer um pouco do passado dela. Ela, rapaziada, tava correndo muito suada lá no seu tempo de escola. E ela fazia uma caminhada cabulosa, tipo um treinamento de corredor olímpico, tá ligado? Tinha um treinador dela que até contabilizava o quanto que ela corria em 12,46 milissegundos. A bichinha é rápida pra caralho, meu compadre. Ela tava treinando muita força na perna ali. Depois de ter corrido, ela parou um pouco pra poder dar uma pensada e seu treinador ficou meio encucado com ela. Até porque isso não é muita coisa, cara. Isso, na verdade, é pouca bosta. Isso aqui deu pra entender. Ele ficou tão puto com ela que ele simplesmente pegou o contabilizador do quanto que ela correu e tacou no chão. E meteu foda-se. E ainda por cima meteu o dedo na cara dela, dizendo um monte de coisa que ninguém quer escutar nessa vida. E eu nem vou falar o que é. Ela simplesmente só escutou e ficou apreensiva com tudo aquilo. E o treinador simplesmente começou a pitar na cara dela, ver se escuta. E a partir disso a gente volta pro atual presente, que agora ela tá abrindo a porta e correndo num pau de velocidade, cara. Eu do porquê de eu ter lembrado tudo isso é porque ela não pode morrer. E eu não preciso nem dizer do porquê que ela tá com tanta pressa, né? É claro que ela não quer perder um pedaço da perna ou então virar um zumbi cabuloso como aquele. Ela tava correndo botando força, apesar da velocidade dela não ser tanto e o próprio treinador dizer que ela é um lixo, apesar de não conseguir correr muito. Naquele exato momento, o protagonista pro outro lado que tava comendo seu hambúrguer até o então, e véi, a desgraça do hambúrguer tava com bicheira, tá? E eu não quero nem olhar pra isso aqui porque tá me dando Ele saiu lá de dentro, largou seu hambúrguer no chão e foi correndo na direção dela. Mas a porcaria do protagonista me bate na desgraça do zumbi que tava no chão, cai de butico, bate a cara, nariz, boca. Mano, não tem nem o que dizer. A porra do protagonista é burro pra caralho, cara. O moleque caiu com a desgrama do zumbi na tua cara e começou a gritar de dor. Até que no meio disso, alguém bota um pé na sua frente e ele dá uma olhada pro pé. Alguém chamou a atenção dele, lhe chamando de Hyung. Não que esse seja o nome dele. O molequinho que logo lhe perguntava se por acaso ele vai dormir ali hoje. O moleque sem dente, catarrento. Que miséria tá acontecendo aqui? E na realidade, vamos dizer assim que ele tá se lembrando de algumas coisas da sua vida ou ele tá ficando louco, rapaziada. Porque depois dessa ele se levanta, depois de ter caído pra porra do zumbi na sua frente. O molequinho lhe chamava de Hyung por várias e várias vezes, perguntando do porquê que ele não vai falar nada com ele, porque ele é muito chato. Deveria dizer que por acaso você tá ficando brabo com ele, mas enquanto a resposta do protagonista pode que ele vai embora, ele dizer que ele só disse pro moleque catarrento ali que ele deve ter visto pra onde aquela garota foi. A garotinha ali que vazou com medo do zumbi e tava com medo de morrer. O catarrento bota o dedo na cabeça assim e fica pensando, pessoa, agora que ele mencionou e ele caiu ali, será que ele não tá ficando doido? O molequinho, após não disse pra ele novamente que todo mundo virou monstro. Não tem como aquela garota tá viva até agora. Mas o nosso protagonista insiste, ele dizendo que se for ficar falando bobagem, então vai embora. E dizendo ali ainda por cima que ele não deveria ficar se segurando por aí. Então some da sua vista e assim o prota vai correndo em direção ao nada ali e o catarrento pergunta, hã? Tô eu aqui perguntando onde caralho foi esse moleque. Deve ser da imaginação dele, amigo imaginário. Eu tô ficando doido com isso aqui da minha
rapaziada. Por outro lado, o protagonista já tinha corrido quase a cidade inteira e até agora nada. Até que nisso, ele escuta um barulho e dá uma olhada pra sua esquerda. Nessa esquerda que ele dá uma olhada, ele vê o bastão da garota que tava correndo dos zumbis jogado no chão e uma porta fechada que o zumbi tava batendo até então. Ela tava do outro lado da porta tentando segurar o braço das desgramas dos zumbis. Tinha um que tava com a cabeça pra dentro do apartamento, tentando morder a perna dela com a boca pra fora também. Eu vou comer carne aqui, ó. Ela já tava tão preocupada, nervosa, que mandou a porra do zumbi vazar da casa dela. Sai daqui, filho da égua. Entretanto, não teve jeito. Ele acabou puxando a cabeça do zumbi e o braço dele, né? Que arrastou o zumbi pra fora e o zumbi não tava entendendo nada. Tava pior que filme do Exorcista, tá ligado? Sendo arrastado pra fora. Ela, obviamente, não compreendeu o que aconteceu, mas aproveitou o seguinte momento pra poder fechar a porta e trancar ela pra ninguém mais entrar. Suada e bastante apreensiva o que havia acontecido, ela agora vai tentar raciocinar um pouco. O que foi aquilo? Tá pior que filme do Exorcista. Quem que puxou a porra do bicho pra lá? Até que no meio disso, do nada, alguém dá um socadão na porta e ela cai pra trás com o butico já no chão. A pessoa que deu o socadão na porta era o No Existence do nosso protagonista, que acabou entrando e socou a guria pro chão, né? Entretanto, ele foi um pouco esperto e fechou a porta, até porque ela sim atrai zumbis, e trancou a porta pra ver se ela não cai de novo pra trás. Segurando a maçaneta, ele pergunta ela se por acaso ela tá bem, se por acaso ela se machucou. E, mano, naquela fração de segundo ela se levantou do chão e meteu a petira bem no ouvido dele, perguntando ao maldito o que ele quer. Por acaso ele tá perseguindo ela? Por acaso tá seguindo ela pedindo comida ou quer matar ela por algum motivo desconhecido? Rapaziada, essa guria aqui é ninja demais, velho. Ele dá uma olhada pra ela e observa mais ou menos assim de cima e embaixo, vê a silhueta da guria. Essa silhueta que ele viu aí, aparentemente é da garota que ele viu lá na escola, no caso uma colega de escola. Depois de ter pensado nisso, ele vai raciocinar que tem a merda de uma faca na tua cara. Ele logo bota a mão pra trás. Não vai na comigo não, pô, eu sou do bem. Dizendo pra ela ter um pouco de calma, ela apontando a petira na cara dele e ele tentando falar pra ela ficar um pouco mais tranquila porque ela tá muito afobada. Ele diz a ela que sabe o nome dela. Ela é a tal da Jo Myung. Não é verdade? E o pé dela que tava pressionado até o então, pegou e afastou pra trás. Ei, pera. O que ele quer? Como que ele conhece ela? Não me fala que ele é um stalker. Que merda é essa? Entretanto, ele diz pra ela se acalmar um pouco porque ele acabou de salvar a vida dela. Não dá pra ela tentar pedir desculpas, pelo menos? Pera aí, obrigado, falei errado. Entretanto, ele vai pro assunto principal, dizendo que ela pode acabar não se lembrando dele, mas eles se conheceram da mesma turma, lá no ensino médio, se é que ela se lembra, muito tempo atrás. Eles não eram tão próximos assim, ele até meteu uma indireta nela, mas né? E ainda por cima, relatando que pelo que ele se lembra, ela tava no time de atletismo, no caso que ela corria e era um lixo correndo. Só vale ressaltar isso aí. Ela fica assustada e pergunta como que isso é possível. Ela viu ele pela primeira vez hoje. Como? Ela nem o conhece. E além disso, cercado por monstros, como ele conseguiu ficar cercado por monstros sem morrer? Ah, é daí que ele vai explicar um pouco da situação, né? Se ela lhe considerar um monstro, ele até que entende, porque ele fica no meio dos monstros. Entretanto, ele tenta explicar que desde que ele começou a viver ali, encontrar alguém vivo é ainda mais difícil do que ele encontrar alguém morto. Será que você me entende? Tanto que ele mesmo diz que realmente é algo que não acontece há muito tempo. Ela fica bastante apreensiva e do nada, alguém que vive com os monstros apareceu. É o que ela diz ali, ó, vendo? E ele simplesmente fala com ela como se nada tivesse acontecendo. E ele quer que ela acredite nisso. Bom, considerando tudo que ela sabe até agora, essas coisas não parecem tão importantes assim, né? Mesmo sem ter que agradecer ele por lhe salvar, é claro, tudo bem. Ela tira um rolinho de panopel que tava ali da sua bolsa e começa a enrolar no teu braço, que tava machucado até aí. Mas e aí, por que ele tá morando ali? É a pergunta que ela faz a ele. E não me diga que é porque ele tava tentando salvar ela. Para com essa conversa que já ia muito além. Ah, ele disse que aí é verdade. Ele tava procurando a sua mãe e faz um bom tempinho já por falando isso. Mas o verdadeiro fato é que ele não consegue achar a sua mãe procurando por ela sozinho, enquanto ela ficava rasgando o pano com a boca pra poder amarrar ele no seu braço que tava machucado. Então, ele tava pensando em te perguntar só uma coisinha, um negócio bem pequeno, será que ela sabe? Ela dá uma olhada pra ele bem assim, séria, e ela já manda a reta pra ele, filho. Ele ainda acha que a tua mãe tá viva. E o pior é que no meio disso, a desgraça do moleque catarrento que só aparece na imaginação dele ficava dizendo que o protagonista é burro, né? Ele é muito burro. E ele ressaltava dizendo ao protagonista que todo mundo já virou monstro, não tem mais ninguém vivo nesse planeta. Geral foi pro saco. Mas como que ele conseguiu seguir nosso protagonista? Mas aí, como assim? A Myung dá uma olhada pra baixo, olha pro lado, começa aqui. Como que esse cara...
mano, eu não vou te falar nada não, tá? Porque na visão do nosso protagonista, ele tá vendo uma criança catarrenta, mas na visão da Myung, ela tá vendo a desgraça do protagonista pegar na cabeça de um bicho, velho. Ela mesma não consegue entender nada, ele tá conversando com um monstro e metendo a mão na cabeça do bicho. Como assim, rapaziada? E o mais insano é que ele fica com a mão na cara do bicho tentando empurrar ele pra fora, né? Pra fechar a janela. Mas a porra do bicho não me pula da desgraça da janela na direção da Myung, que nem a porcaria de um Homem-Aranha. O bicho já ia trepar na Myung, mas a Myung tira rapidamente a peteira do bolso, mira na garganta do bicho pra poder cortar a cabeça dele no meio pra não morrer. Entretanto, o nosso protagonista puxa a capa do catarrento do moleque pra trás e ela toma um susto e não entende do porquê ele puxou. Mas aparentemente era pra ele não atacar ela e ele não perdeu o seu amiguinho, né? E acaba batendo a cabeça no chão, coitado do garoto. E ainda por cima ele acaba olhando pra Myung e falando que vai sortar o guri. Se pergunta se por acaso também tá tudo bem. Por que caralho que ele vai sortar aquele bicho? Ele vai matar ela. Como assim tudo bem, rapaz? Que ideia que é essa? Até que nisso ele dá uma olhada pra sua esquerda. E mano, olha a caralhada de zumbi que começa a trepar na janela depois do barulho que aconteceu. Os zumbis já iriam pra cima dela porque ela é a única que tá ali. Ela se assustou e ficou preocupada. Ela já começou a correr em direção à porta que tava logo atrás dela. E os zumbis já estavam seguindo ela até ali. Eles estavam correndo num pó de velocidade, batendo perna com perna. Por outro lado, ela até que é um pouco atlética, digamos assim. Não é pra tanto também. Tava tentando fugir deles. Eles já estavam quase na cola dela, tentando pegar pela garganta pra poder morder. Entretanto, ela manteve o seu passo e um deles acabou pulando na direção dela. Só que eu acho que esse zumbi é só um pitequinho ruim de mira, rapaziada. Porque a porra do zumbi pulou pro lado e voou pra direita. Mas tá, né? Ela pelo menos agradece isso, porque ela vai conseguir fugir mais. Dali, ela encontra o muro que tava na tua frente e pula por cima dele. É claro, não tem como pular por baixo da porra do muro também. E logo cai do outro lado, né? Ela que já tava do outro lado tenta procurar um lugar seguro pra ela se esconder. Dá uma olhada pra cima e uma olhada em volta. Ela vê uma região muito afastada onde é que ela tava e vê uma casinha à frente. Essa casinha aparentemente tava com a porta fechada. Ela abre a porta, entra lá dentro e fecha. E logo deita no chão e começa a dar uma respirada porque até eu tô cansado. Mas, mano, do nada, alguém aparece dizendo com licença. Graças a Deus, não era um zumbi perguntando se a porta estava aberta. Era um cara aparentemente normal até aí. Ela dá uma olhada pra ele e obviamente ela fica assustada. Isso porque o pior tava só acontecendo. Era melhor se esse filho da mãe tivesse como um zumbi, porque ele tava com um martelo na mão só de carcinha, mano. E uma garota que tava jogada do lado com as mãos amarradas. Eu não sei dizer se ele pegou esse martelo e tacou na cabeça dela, mas tava vazando muito ketchup. Eu espero realmente que a garota seja um zumbi pra ele ter essa porra na cabeça dela. Meus compincha, a história tá só começando. O medo a partir daqui começou a consumir a cabeça dela, porque o cara que tava só de sunguinha até o então começou na direção dela com o martelo fazendo ketchup lentamente. Era pro outro lado, começava a puxar a porta pra tentar abrir e voltar pro zumbi. Eu quero voltar pro zumbi, desgraça. É claro que ela tá com medo desse maluco, velho. Se parar pra pensar, ele é pior do que as porcaria do zumbi. Ele continuava indo na direção dela sem sequer parar um passo e olhava pra ela com uma cara insana. Essa cara dele aqui me dá medo, pô. Ela começava a gritar desesperada com muito medo. Abre a porta. Ela puxava a tranca pra ver se parava de abrir. Mas, cara, o maluco já tava lá atrás dela, perguntando se por acaso ela pegou o caminho errado. Talvez não, rapaziada. Talvez esse cara seja uma pessoa do bem. Ele logo diz pra ela que deve ter algum problema com a porta. Então ele vai lá, puxa a maçaneta e diz que agora a porta deve abrir. Ele não tem uma cara tão desse nível aqui não, só tá meio estranho. É claro que ele estaria sem roupa porque ele tá na casa dele, mas a nossa Myung já tira a peteira pra fora, apontando pra ele, né? Entretanto, ele sai da direção dela, vai pra outro lado, dizendo que ele tá muito ocupado agora e que não tem intenção alguma de machucar ela. Esse maluco tá me dando mais medo do que o normal, mas se ela atrapalhar o trabalho dele, a conversa vai ser outra. Aí sim ele vai começar a trepar os martelos na cabeça dela. Esse carinha que aparentemente parecia ser gente boa, só diz ela claramente: saia da minha casa ou o assunto vai ser outro. Não me atrapalha, tá ligado? Ela já vai pra pegando na maçaneta da porta pra abrir a porta, né? E dar uma olhada pra trás. E ele acaba comentando do nada se ele pudesse sair. É claro que ele falou isso, porque a porta acabou se abrindo e quando ela vai dar uma olhada lá pra fora, um tanto de zumbi com os dentes rangindo que tinha na porta do maluco. Não era brincadeira não, cara. Ela ficou assustada porque ela não sabe se volta pra dentro ou se sai pra fora. Se sai pra fora, volta pra dentro. E
nesse seguinte fração de segundo, o desgraçado que parecia uma pessoa do bem vem com o martelo na cabeça, de cima pra baixo, poder bater na cabeça dela. O bagulho já ia pegar na nuca, ela só apagou depois dessa, não viu nem a luz do dia. Por outro lado, o nosso protagonista, que acabou perdendo ela de vista, fica dizendo pro moleque catarrento, que obviamente não é um moleque catarrento, parar de seguir ele. O garoto tava dizendo tá bom, enquanto continuava seguindo o protagonista. E ele continuava dizendo pra porra do moleque catarrento parar de ficar seguindo ele. E ele continuava seguindo e depois disso ele parou. Tipo, meio que parou. Ele ficou tão puto que virou pro lado, apontou o dedo na cabeça da desgrama do moleque catarrento, dizendo pra ele não se mexer e ficar quieto onde ele tá ali, porque ele tá chato já. Na opinião dele, o moleque catarrento é intrometido, idiota e sem chance que ele vai conseguir achar a sua mãe com a desgraça do moleque daquele atrás dela. O garotinho já logo começa a mostrar os dentes fartando na boca, tirando risada do rosto. E ninguém entende nada porque que a desgraça do guri tá começando a rir assim. Eu não sabia que bicho também ria. Essa imaginação do protagonista ficando nós também junto com ele. Na opinião do garoto, isso é muito engraçado. Nesse deserto, rapaziada, onde só há monstros que aparentemente o mundo inteiro já era, a pergunta que deveria ser feita é: será que é tão egoísta assim ele querer procurar apenas por uma pessoa, que é a sua mãe? Eu também não sei dizer, né? Mas a cidade aqui estava toda destruída devido ao tempo que foi negligenciado pelas pessoas, que tudo havia se passado em direção a elas e ninguém notar nada. Não foi difícil ele se misturar naturalmente entre os monstros, e de fato isso é verdade, nenhum deles percebeu que ele existia. Frequentemente ele acaba se esquecendo que esses monstros existem, é como se fossem pessoas normais pra eles, porque ele senta e come e dorme do lado sem mesmo se preocupar. E a própria prova disso é que o molequezinho, que é um catarrento, que aparentemente é uma criança normal, é um monstro que tá seguindo o protagonista por puro capricho. E a pergunta que ele se faz é: será que ele já não é um monstro, rapaziada? De repentemente, no meio disso, ele pega o capacete que tava do lado e acaba dizendo pro moleque catarrento ficar parado, né? Porque ele ia colocar na cabeça do guri. O guri não entende e só fica parado. E logo quando coloca na sua cabeça, diz ao garoto que ficou perfeito na sua cabeça. Nem ficou tão grande, a cabeça dele é grandona. Mas pra que é isso? O guri não consegue entender e pergunta que loucura ele tá fazendo. Ele gostou da sensação de aperto e sufocamento lá dentro, mas que bizarro falar assim. É claro que ele deve ter gostado. O garoto catarrento, por outro lado, chama a atenção de Jung, que é o nosso protagonista, dizendo que já faz um tempo que ele tem um cheiro estranho no ar. Mas qual seria esse cheiro? Jung fica preocupado e logo pergunta qual é o cheiro, mas ele consegue sentir esse cheiro mesmo com aquele capacete, um cheiro forte assim? Ele diz que é o mesmo cheiro daquela menina de antes. Como assim o mesmo cheiro de antes? Cheiro de uma pessoa, rapaziada. Mas ele vai e pergunta pro garoto aonde tá vindo esse cheiro. Ele tá preocupado, porque se é o mesmo cheiro daquela garota, pode ser um ser humano. Mas enquanto isso, lá na casa mal assombrada, que só tem pessoas do bem, principalmente aquele velho da sunga lá que só fica de cueca na casa, a coitada da Miyang já tava lá num quarto aleatório, que tava com uma corda na sua mão, entretanto a corda tava arrebentada, não sei se foi ela ou não que arrebentou. Ela dá uma olhada pro lado e uma olhada pro outro lado também. Ela vê um armário e um monte de coisa aleatória ali dentro. O que ela não entende quando olha pra sua mão é o do porquê que ela tava amarrada, sendo que agora ela tá solta. Ela passa a mão na cabeça sem entender porque doeu pra caralho, sua cabeça dói muito. Também, né, pô, ela acaba mexendo na cabeça e vê ketchup. O desgraçado acertou a porcaria do martelo na sua cabeça, claro que é doer. Entretanto, o velho acaba aparecendo pedindo desculpa, dizendo que errou, mas ela pergunta o que tá acontecendo, dá uma olhada pro lado. Ele diz a ela que só ficou fora por um momento e ela estava tentando fugir. Não, pera. Ela ficou tão curiosa que acabou sortando a corda e deixou no chão, porque esse cara não tava falando com ela. Ele nem tava do lado dela. Ela vai logo à porta e tenta observar o que tava acontecendo e escuta o cara falando que ela realmente não tem remorso, não decepciona, porque pode estar muito decepcionado, bem aleatório. E esse cara, rapaziada, é a desgraça de um psicopata louco da cabeça. Ele tava com um martelo na mão, segurando a cara de uma guria que eu nem sei quem é, pedindo desculpa pra ela. A garota que tava amarrada até o então, ele pega e mete uma bicuda nela depois de ter segurado tua cara pra cima. Ele só tá tão puto assim com ela, porque ele mesmo chega a dizer que a garota matou a esposa dele. Então ele tem que se vingar, tá ligado? E é claro que ele não gostaria que acabasse assim. Ela tem que sofrer muito e entender o que ela fez. Ela que até então estava com a mão amarrada, a mão dela tava até vermelha já e dolorida de tanto ficar amarrada. Ele diz que naquela hora ele realmente não teve escolha. Ele faz o que quiser com tudo que tá acontecendo. E é claro, qualquer coisa que ele quiser, né, rapaziada? Essa realmente é uma proposta interessante, não é? Será que ele pode fazer tudo? A garota que está amarrada, ela acaba dizendo, ele encontra a resposta que sim, tá ligado? Ela toda tremida e também gaguejando, dizendo que qualquer coisa ele pode fazer com ela. Se ele poupar a vida dela, ela faz qualquer coisa pra ele. Mas, fazendo um favor, poupe a vida dela, tá ligado? Mas aí ele chama a atenção dela dizendo que ele queria
queria comer um ensopado de atum de kimchi que tinha feito pela sua esposa anteriormente no passado e pergunta se por acaso ela pode fazer pra ele. Ou então que tal um macarrão de feijão vermelho que a sua esposa fazia também, que era muito gostoso. E será que tem algum kimchi que ela faz também do tipo? A garota, obviamente desesperada, com lágrimas saindo aos olhos, ela gagueja dizendo que sim, ela vai fazer o seu melhor, é só ter os ingredientes que ela vai fazer, mas pelo amor de Deus, deixa eu viver. Mas, mano, ele só manda um ai, levanta o martelo de cima pra baixo, fi, dizendo que ela sabe que é impossível fazer isso. Ela só tá falando tudo isso pra poder ficar viva, rapaziada. Ela não pode copiar a culinária da sua esposa. E nesse momento que ele levantou o martelo pra acertar na cabeça dela, ele disse a ela que quando ela acordar depois de acertar o martelo na sua cabeça, eles vão conversar de novo. Mas aí, o martelo que era pra acertar na cabeça da garota amarrada, acabou não pegando na cabeça dela. Até porque o martelo caiu no chão do nada do lado da garota que tava amarrada. O motivo disso foi porque a Myung, que tava sem a corda na mão, acertou a porcaria de um vaso de planta na cabeça do velho, né? O velho já caiu duro no chão, filho. Mas calma lá, vamos trocar de cena de novo. Por outro lado, nosso protagonista tava conversando com um moleque catarrento com a desgrama do capacete na cabeça, né? Dizendo que isso é muito divertido. E cara, dá pra ir um pouco mais rápido, ele tá doido pra ir mais rápido. Ele tava carregando o moleque no colo pra ver se ele fugia de um certo lugar, perguntando pro guri se o cheiro tava ficando mais forte. Na realidade, ele tava usando o guri como um detector de cheiro. E o guri acaba dizendo que, ele acabou se esquecendo. E se pergunta que cheiro que é esse? Espera um pouco, o que é? Qual é o do moleque? Por que ele tá assim? O protagonista ficava correndo em direção ao nada, perguntando do porquê que ele tá desse jeito. Parou de falar do nada, ele tá falando coisa estranha. E o nível foi tão insano que ele tava sendo carregado pelo Hyung, ele começou a batejar o cabeça pra lá, pro lado, pro outro, e mão pra lá e pra cá, que o moleque tá ficando doido. O garoto só tava falando coisa com coisa, rapaziada. Hyung, que tava correndo com o garoto no colo até o então, acaba tropeçando de novo na porcaria de uma caixa aleatória que tinha no chão. E a desgraça do moleque me derruba lata de lixo, cai garrafa pra um lado, ele cai de cara no chão. O moleque catarrento que ele tava segurando até aí acabou fugindo dele, né? E acabou indo aleatoriamente lá pra frente. Quando ele foi ver, tinha um monte de zumbi na tua frente. Dentro da casa, onde tá a Myung cortando a corda da garota que tava presa, perguntando se por acaso o do porquê que ela tava ali, né? E afinal, o que aconteceu com eles dois? Por que ela tava presa? Por que ela tava sendo agredida do jeito que ela tava e pedindo pela sua vida? Aparentemente essa pessoa tem muita raiva dela, né? Entretanto, a garota acaba dizendo, gaguejando pra Myung que isso tudo besteira. Aquela pessoa tá completamente louca. Isso de fato é verdade. Enquanto eu ficava olhando pra cara da Myung, chorando bastante lágrimas nos olhos, disse que aquela pessoa bateu na sua cabeça. Então foi sem hesitar. É claro que aquele cara é um miserável que não faz nada. Até mesmo carregou ela até o quarto, colocou ela na cama, ela tava amarrada. Aquele cara é muito louco. Na opinião dela, esse cara de tanguinha é louco. Mas tá, depois dessa, a garota acaba pegando um pouco de roupa e levou lá pra que tava amarrada, né? Como eles têm que tirar o corpo dali logo a que tava amarrada começa a colocar as roupinhas porque ela tava despida de roupa até o então. Myung tava virado pra trás. Mas aí, o cara acaba acordando. Elas tinham até comentado sobre arrancar o corpo dele dali. O maluco acaba dizendo que foi muito tarde. Mas por favor, aceite minha desculpa. O cara literal parece um psicopata. Ele fica dizendo que sente muito toda hora enquanto bate na guria. A guria fica chorando com medo dele. Ele não tava morto, rapaziada. Não acertou o bagulho na cabeça dele. E ele começa a se levantar do chão, perguntando quem morreu. E ele começa a gritar de novo com ela, dizendo que ela não deve ter consciência. Não foi o suficiente pra matar sua esposa. E no meio disso, ele acabou vomitando no meio da sala. Maluco nojento, desgraça. A que tava amarrada, ela ficou preocupada. A Myung ficou mais ainda. O cara tava com a sua mão sendo encabulada por uma coisa que eu nem sei o que é. Ele aparentemente já estava se transformando em um zumbi, perguntando às duas se por acaso elas não entendem a dor de perder uma esposa.